Querido irmão, querida irmã, novamente o nosso boa noite a todos vocês que estão aqui no nosso canal do Facebook. Pedimos desculpas pela nossa interrupção na nossa transmissão, um problema causado pelo próprio Facebook, e acreditamos ser de muitas lives que estavam sendo feitas ao vivo no mesmo momento, que fez com que várias pessoas, vários canais, várias comunidades também foram afetadas com isso. Então nós pedimos desculpas e nós queremos fazer um vídeo, então, que vai ter o mesmo proveito, vai ter o mesmo significado na vida e no coração de vocês também. Como já havia me referido antes, o nosso texto que nós vamos estudar, Romanos, no capítulo 8, dos versículos 31 a 39, onde tem como título o amor de Deus que é nosso por meio de Jesus Cristo. Mas queremos começar esse momento de estudo fazendo uma pequena oração. Bondoso Deus, amado Pai, nós, os teus filhos e filhas, nos dirigimos à tua presença para te agradecer por todas as bênçãos e dádivas que de maneira misericordiosa e amorosa o Senhor tem nos concedido. Queremos te pedir perdão quando falhamos contra ti, contra o nosso semelhante, por meio de pensamentos, palavras, atitudes e também quando nos omitimos em levar o teu amor. Assim como fizeram os teus discípulos, nós também queremos te pedir, aumenta a nossa fé, aumenta a nossa confiança em ti, certo de que o Senhor nos ouve, o Senhor nos acompanha, o Senhor nos protege, o Senhor nos mostra o melhor caminho em que devemos de andar. Que neste momento onde vivenciamos esta pandemia mundial, que é o coronavírus, possamos nos fortalecer principalmente na tua palavra. Esta palavra que nos apresenta, que nos mostra o teu Filho Jesus como nosso Senhor e nosso Salvador. Ele que é o refúgio e a fortaleza, o socorro sempre bem presente em toda e qualquer situação. E nós, teus filhos, que nós possamos saber, se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém, pois somos mais do que vencedores por meio da fé em Jesus Cristo como nosso Salvador. Abençoe a cada um de nós agora neste estudo em que queremos meditar na tua palavra. Fica conosco, com as nossas famílias, agora e para todo sempre. Tudo isso nós te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Queremos agora então realizar a leitura do texto que nós iremos meditar neste dia, nosso estudo, Romanos 8, 31 a 39, onde nós lemos na nova tradução da linguagem de hoje as palavras que estão aqui escritas, dizendo: diante de tudo isso, o que mais podemos dizer? Se Deus está do nosso lado, quem poderá nos vencer? Ninguém, porque Ele nem mesmo deixou de entregar o próprio Filho, mas o ofereceu por todos nós. Se Ele nos deu o seu Filho, será que não nos dará também todas as coisas? Quem acusará aqueles que Deus escolheu? Ninguém, porque o próprio Deus declara que eles não são culpados. Será que alguém poderá condená-los? Ninguém, pois foi Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem foi ressuscitado está à direita de Deus, e Ele pede a Deus em favor de nós. Então, quem poderá nos separar do amor de Cristo? Serão os sofrimentos, as dificuldades, a perseguição, a fome, a pobreza, o perigo ou a morte? Como dizem as Escrituras Sagradas, por causa de ti, estamos em perigo de morte o dia inteiro. Somos tratados como ovelhas que vão para o matadouro. Em todas essas situações, temos a vitória completa por meio daquele que nos amou. Pois eu tenho a certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem outras autoridades ou poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro, nem o mundo lá de cima, nem o mundo lá de baixo. Em todo o universo, não há nada que possa nos separar do amor de Deus que é nosso, por meio de Cristo Jesus, o nosso Salvador.
Palavras estas muito oportunas para esse nosso tempo em que estamos vivendo, tempo de pandemia, tempo de incertezas, tempo de provações. E começamos com uma pergunta. Este texto temos várias perguntas. Esse texto nós podemos dizer que o apóstolo Paulo se utiliza de várias perguntas retóricas, aonde quer que o povo responda. E ele começa no versículo 31 dizendo: diante de tudo isso, o que mais podemos dizer? Se Deus está do nosso lado, quem poderá vencer? Quem poderá nos vencer tendo Deus ao nosso lado nesse tempo de pandemia? Quem poderá nos vencer em meio à incerteza, à provação, à tentação que estamos vivendo? O apóstolo nos dá a resposta: ninguém. Ninguém poderá nos vencer, porque diz o versículo seguinte: porque ele nem mesmo deixou de entregar o próprio Filho, mas o ofereceu por todos nós. Aqui, querido irmão, querida irmã, nós vemos a graça de Deus instalada na nossa vida e no nosso coração. Nada irá nos afastar do amor de Deus, nada irá nos vencer. Para tanto, precisamos ter o quê? A fé em Jesus como nosso Senhor e Salvador, e sabendo que nós não somos dignos e que não merecemos nada da parte de Deus, mas tudo é dádiva, tudo é presente, tudo é bênção, tudo é misericórdia, e acima de tudo, tudo é amor de Deus através do seu Filho Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Diante desse texto, li alguns comentários e um comentarista diz assim: Deus por nós. É um resumo em 3 palavras da história da salvação. Tudo que pertence ao Filho de Deus, ou seja, Jesus Cristo, também pertence agora, por graça, aos que nele creem. Querido ouvinte, tudo pertence a nós também através da graça de Deus, através do seu Filho Jesus, como nosso Senhor e Salvador. E é por isso que nós podemos perguntar: se Deus está do nosso lado, quem poderá nos vencer? Temos a resposta: ninguém. Ninguém irá nos vencer, pois a graça de Deus está instalada na nossa vida e no nosso coração. Continua o nosso texto: quem acusará aqueles que Deus escolheu? Ninguém, pois o próprio Deus declara que eles não são culpados. Ou seja, Deus está ao nosso lado. Deus não está aqui querendo nos julgar ou nos condenar, mas Ele está dizendo que tudo é graça de Deus. E quem pode nos separar deste amor que vem do nosso Deus? Ninguém. E Ele nos dará todas as coisas. Se Ele ofereceu o seu próprio Filho para ser o nosso Salvador, Ele, Jesus Cristo, que morreu, ressuscitou, está à direita de Deus, podemos dizer que nada, realmente nada irá nos separar do amor de Deus, que é nosso, por meio de Jesus Cristo. A Confissão de Augsburgo, no artigo 21, diz assim: Ele prometeu que haveria de ouvir as nossas preces, e que esse culto aprova muitíssimo, a saber, que seja invocado em todas as aflições. Deus, Ele quer que nós conversemos com Ele em toda e qualquer situação, principalmente nos momentos de dificuldade, principalmente nos momentos de aflição, pois Ele é o nosso socorro, Ele é o nosso refúgio e fortaleza, um socorro bem presente em toda e qualquer situação. E aí ele continua dizendo no versículo 35, então quem pode nos separar do amor de Cristo? E aí ele coloca 7 situações que aconteceram na vida dele. Aí ele coloca: serão os sofrimentos, as dificuldades, a perseguição, a fome, a pobreza, o perigo ou a morte? Ou seja, o apóstolo Paulo ele coloca situações na nossa vida onde nós podemos nos perguntar: quem pode nos separar? Será que vai ser um sofrimento? Será que vai ser essa dificuldade que nós estamos enfrentando hoje, que é a pandemia do coronavírus? Será que é a fome que muitas vezes a gente não lembra, mas muitos morrem de fome e estão morrendo de fome e ainda vão morrer também? A pobreza, o perigo ou a morte? E aí o apóstolo Paulo fala: nada e ninguém. Essa, querido irmão, querida irmã, deve ser a nossa confiança. Nada e nem ninguém vai nos separar do amor de Deus, que já é nosso por graça, como nós vimos no nosso texto,
mediante a fé em Cristo Jesus como nosso Senhor e Salvador. E aí ele também faz uso das Escrituras Sagradas. Ele cita o Salmo de número 44, no versículo 22, no qual ele diz: por causa de ti estamos em perigo de morte o dia inteiro. Somos tratados como ovelhas que vão para o matadouro. Ou seja, todos os dias nós vamos enfrentar dificuldade, provação, tentação, e aí vem o consolo, vem o conforto, e vem a atitude nossa de cristão neste momento de pandemia, neste momento de dificuldade. Em todas essas situações que ele citou no versículo 35, nós temos a vitória completa por meio daquele que nos amou. Então, querido irmão, querida irmã, nós já temos a vitória. Nós vamos vencer esta pandemia que é o coronavírus com fé em Deus, sim. Entregando a nossa vida nas mãos do Senhor, confiando nele, e no mais ele tudo nos dará. Com toda certeza vamos vencer. Óbvio, tomando as precauções, ficando em isolamento, obedecendo aquilo que as nossas autoridades, tanto civis como governamentais, como da área da saúde, estão solicitando. Mas acima de tudo, tendo a fé em Deus, que em todas as situações que vierem a acontecer, nós já temos a vitória completa por meio daquele que nos amou. Isso nós vemos através também de um texto do Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, um texto muito conhecido que nós já conversamos aqui na igreja, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Que essa seja a tua confiança. Quem vai nos separar? Nada e nem ninguém, pois nós temos a vitória completa por meio daquele que nos amou. Cristo conquistou a vitória completa em nosso lugar. Por isso que podemos dizer que o amor de Deus é nosso por meio de Jesus Cristo. E ele continua no versículo 38. Pois eu tenho a certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem outras autoridades ou poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro, nem o mundo lá de cima, nem o mundo lá de baixo. E ele termina: em todo o universo não há nada que possa nos separar do amor de Deus, que é nosso, por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Que, portanto, então, querido irmão, querida irmã, que está assistindo esse nosso vídeo, que vocês possam sempre ter a confiança de que em todas as situações que acontecerem na tua e na minha vida, nós temos a vitória completa, por meio daquele que nos amou. Se nós amamos, é porque um dia Deus nos amou primeiro. E o amor de Deus é um amor sem limites. É um amor que chegou ao ponto de entregar o seu próprio Filho Jesus como nosso Senhor e Salvador. Então, quem pode nos separar do amor de Deus? Ninguém. E se Deus está do nosso lado, quem poderá nos vencer? Ninguém. Que, portanto, essa seja a tua e a minha confiança, de que nós somos mais do que vencedores, por meio da fé em Jesus Cristo, como nosso Senhor e Salvador. E quero terminar esse nosso estudo dizendo as palavras também de um escritor, de um teólogo, que ele diz: quando seguir a Cristo traz aflição, algumas vezes nos desviamos dele, mas Cristo nunca se afasta de nós. Saibamos, muitas vezes nós nos afastamos de Deus, mas Deus, através de Jesus, vai ao nosso encontro. Ele vai buscar a cada um de nós, ovelha perdida e desgarrada, muitas vezes, do caminho de Deus. E Deus tem os seus propósitos. Deus, Ele tem realmente os seus caminhos para a nossa vida. Quem sabe essa pandemia seja um momento de eu me unir mais a Deus em oração, seja um momento de eu me fortalecer mais como família, estando ao lado do meu esposo, da minha esposa, dos meus filhos, dos meus pais, enfim, dos meus familiares. Será que esse momento não é oportuno de nós nos aproximarmos mais da graça, da misericórdia, do amor de Deus? E as oportunidades são dadas através do estudo da palavra de Deus,
através da meditação diária dos nossos devocionários, enfim, várias são as maneiras que nós nos fortalecemos diante das dificuldades que estamos enfrentando. Mas que possamos saber que em todas as situações, que nada poderá nos separar do amor de Deus, que já é nosso, por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Convido a você, querido irmão, querida irmã, a terminar esse momento de estudo da Palavra de Deus, orando comigo. Depois também queremos ainda louvar a Deus com uma canção. Mas antes vamos orar a Deus, dizendo assim: bondoso Deus, amado Pai, te agradecemos por mais esta oportunidade em que nos deste de ouvir a Tua Santa Palavra. Palavra esta que é lâmpada, que guia os nossos passos, que ilumina todos os nossos caminhos. Ó querido Deus onipotente, muito obrigado por esta oportunidade maravilhosa que o Senhor concedeu às nossas famílias, de podermos estar reunidos em torno desta palavra que nos alimenta, que nos fortalece e que nos diz que somos mais do que vencedores por meio da fé em Cristo Jesus como nosso Senhor e Salvador. Que nada poderá nos separar do Teu amor, que já é nosso, por graça, por misericórdia, através do Teu Filho Jesus. Abençoe todas as famílias, de maneira especial as famílias da nossa comunidade evangélica luterana Paz de Pinhais, que todos neste momento de isolamento possam estar se fortalecendo na comunhão, se fortalecendo na fé e, acima de tudo, no conhecimento, na graça de Jesus Cristo através da Escritura Sagrada, fonte de fé, fonte de vida, onde nós encontramos um Deus amoroso, um Deus que nos perdoa, que é o nosso refúgio e a nossa fortaleza em todas as situações. Continue conosco, com as nossas famílias, também abençoe os profissionais da saúde, a todos aqueles que estão combatendo esta pandemia, que o Senhor dê a eles muita confiança, muita fé, muita coragem e sabedoria, para que possam enfrentar toda e qualquer situação, guiados também pela Tua mão protetora e amorosa. Continue conosco agora e por todo sempre. Tudo isso nós te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Querido irmão, querida irmã, queremos terminar agora o nosso estudo da Palavra de Deus, cantando uma canção: Deus enviou o Seu Filho amado para me salvar e perdoar. Que Deus então possa nos abençoar com essa canção, sabendo que Deus nos enviou Jesus Cristo para ser o nosso Senhor e o nosso Salvador. E também convido a todos a estarem conosco no próximo domingo, 9h30, onde nós teremos o nosso culto online, onde nós queremos nos fortalecer também na Palavra de Deus. Que Deus nos abençoe e que possamos cantar todos juntos agora: Deus enviou Seu Filho amado.